sabia que os primeiros 30 dias de vida do seu bebê são cruciais para o desenvolvimento dele? Então fica aqui comigo até o final para você ver tudo o que acontece nesse primeiro mês de vida. Desde orientações gerais até consultas, exames, vacinas e brincadeiras, que é a parte que eu mais gosto. Olá, eu sou a Gabi Santana, seja bem-vindo ao meu canal onde a gente vive a maternidade sem neura. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do bebê no primeiro mês de vida, cuidados gerais para as mamães iniciantes, assim como algumas informações como quantidade de consultas, quais as vacinas tem que tomar, alguns exames que devem ser feitos e, claro, formas de você brincar com o seu pequeno. Então, se você é mamãe de primeira viagem, tá ali nos primeiros dias, tá com alguma dúvida, se você é gestante, está se preparando aí para a chegada do seu pequeno, continua comigo até o final que eu espero conseguir acrescentar bastante para você. Os primeiros dias de vida do bebê vem carregado de muitas dúvidas, afinal, você nunca foi mãe, você está passando por isso agora a primeira vez, você acaba criando muitos medos, muitas angústias, né? A gente fica insegura do que fazer, como fazer, quando fazer. E isso é normal. Muitas mamães têm ajuda no seu puerpério, muitas mamães não têm ajuda, passam por tudo sozinha. Algumas têm uma rede de apoio ainda maior que pode facilitar um pouco mais esse momento, mas o fato é, a responsabilidade cai principalmente em cima da mamãe. Amamentar, dar banho, trocar fraldas, cuidar do umbigo, verificar a cor de pele, cor das fezes, quantidade de vezes que o bebê evacua. Tudo isso a gente precisa observar nesse primeiro mês, que é de longe, pelo menos na minha concepção, é de longe o período mais complicado, porque como a gente está aprendendo a cuidar de um outro indivíduo, tem muita coisa que a gente vai levar um tempinho ali para pegar o jeito. Porém, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é coisa fácil da gente aprender, de a gente conseguir executar, afinal de contas são tarefas que a gente vai fazer dia após dia, então a nossa evolução é gradual. Então, mamães, não se preocupem em fazer tudo de maneira perfeita o tempo todo. Perfeição não existe. O que existe é a gente faz o nosso melhor dentro daquilo que é necessário para o nosso bebê. Como esse primeiro mês é bem extenso, e esse vídeo eu acredito que vai ficar bem longo, vamos começar com as orientações gerais, então, de como lidar com esse bebezinho nessa primeira fase. Primeiro ponto, colo, carinho, aconchego, dá muito, dá bastante. Colo não vicia, pode pegar o bebê no colo sem medo, pode dar carinho, conversa bastante com seu bebê. Nessa primeira fase, nesses primeiros dias, o bebezinho não enxerga muito bem. E quando ele enxerga, é mais ou menos ali uma distância de uns 20 centímetros. Então, é literalmente essa distância do rosto da mãe para o rostinho do bebê no colo. Então, não tenha medo de dar colo, dê muito carinho para esse bebezinho que está ali começando a vida, está descobrindo as coisas fora da barriga. E nesse primeiro momento, o bebezinho ainda acredita que é um só com a mãe. Então, dá muito carinho, aproveita muito. Se você tinha o hábito ou tem o hábito de conversar com o bebê durante a gravidez, ele vai reconhecer melhor a sua voz agora fora da barriga e vai se sentir mais aconchegado com essa voz por perto. Então, conversa, canta musiquinha, aproveita bastante esse primeiro momento porque passa muito rápido. O choro do bebê é basicamente a única forma de comunicação que ele sabe que tem. Então, quando seu bebezinho começar a chorar, verifica fralda suja, se tá com fome, se tá com algum desconforto. E se não tiver nada disso, é carinho, dá colo que rapidinho ele acalma. Segundo ponto a se mencionar é a importância da amamentação. É muito importante para o bebê a amamentação no peito da mãe, não só pelos nutrientes que ele absorve, mas também pelos anticorpos que o bebê absorve. Contudo, a gente sabe que tem várias mamães que não conseguem amamentar, seja porque o leite não desceu, ou não teve o estímulo adequado, ou o bebê não conseguiu fazer a pega correta, que entra, né, na falta do estímulo adequado.
Então é importante manter a amamentação do bebê com a fórmula conforme a orientação médica. Nos primeiros dias de vida, o estômago do bebê é muito pequenininho, é do tamanhozinho de uma cereja. Cabe ali 5 a 7 ml de leite só. Por isso a quantidade de mamadas é tão alta. E também por conta disso, muitos médicos orientam que as mamães acordem os bebês em no máximo 3 horas após cada refeição para que possa fazer uma nova amamentação para o bebê. Como seu estômago é muito pitiquinho, ele consegue tomar muito pouquinho leite de cada vez, é importante que tenha essa mamada mais frequente para suprir as necessidades nutricionais do bebê e proporcionar o crescimento dele. Alguns médicos são mais radicais, vão dizer que não pode passar de 2 horas, alguns menos radicais vão dizer que não pode passar mais de 4 horas. Então, a média aí de um consenso geral é: não deixe o bebê ficar mais de 3 horas sem mamar nesses primeiros dias, para que ele possa recuperar os nutrientes perdidos e absorver tudo aquilo que ele precisa para um bom desenvolvimento. Depois da primeira semana, o bebê já consegue tomar ali uma média de umas 22 a 27, 30 ml de leite, e já no final consegue tomar uma média de 80 a 120 ml de leite por mamada. Isso pode proporcionar à mãe e ao bebê períodos de sono um pouco mais espaçados, até para a gente poder descansar um pouquinho entre as mamadas. Alguns médicos, ao final do primeiro mês, já libera a mãe de não precisar acordar o bebê a cada 3 horas para mamar. Como o bebê já consegue tomar uma quantidade maior de leite, ele fica saciado por mais tempo. Dessa forma, pode deixar o bebê dormir tranquilo e quando ele acordar sozinho, você oferece a próxima mamada para o bebê. Ainda sobre a amamentação, é muito importante que você faça a pega correta do bebê no peito. Muitas mamães de primeira viagem buscam esse conhecimento antes. Algumas mamães de segunda viagem não tiveram uma boa experiência com a amamentação do primeiro bebê, então ficam aqui algumas dicas gerais. O posicionamento do bebê para a amamentação tem que ser barriguinha com barriguinha da mamãe, o rostinho de frente para o peito, queixinho encosta primeiro no peito, depois o lábio inferior na parte de baixo da areola. Depois você termina de encaixar o peito na boquinha do bebezinho e o narizinho tem que ficar distante do peito, ok? O queixo encosta no peito, o narizinho fica distante do peito. Nessa posição, o bebê vai conseguir ter uma pega excelente do peito da mãe, vai conseguir respirar tranquilamente durante a mamada e muito provavelmente seu peito não vai machucar. Por que eu falo muito provavelmente? Muitas mães sofrem com peito rachado. Algumas mães têm a sorte de não acontecer nenhum tipo de ferimento no mamilo. A principal causa desses ferimentos é a pega errada do bebê. Mas às vezes pode ser que o bebê pega certinho, mas ainda fere, porque seu peito nunca sofreu esse tipo de atrito antes. Então pode ser que aconteça rachaduras e alguns ferimentos. De toda forma, muito provavelmente vai acontecer um desconforto no início da mamada, mas depois esse desconforto some. A amamentação não deve doer. Se está doendo, procura um acompanhamento, procura uma consultoria de amamentação, procura mais informações, procura algum profissional que possa te ajudar nesse momento. Aproveitando o gancho, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link de um e-book completíssimo sobre a amamentação. Ele fala desde os preparativos emocionais para esse momento de amamentação até o desmame. Então ele é muito completo, vale a pena dar uma conferida. Aproveitando a deixa, eu também vou deixar aqui no link da descrição alguns produtos que eu usei nesse primeiro mês de vida do meu bebê e que outras pessoas que eu conheço próximas a mim usaram com os bebês delas e aprovaram. Terceiro ponto a ser observado são as trocas de fraldas dos bebês. As trocas devem acontecer sempre que o bebê estiver molhado ou sujo, porque a demora na troca da fralda pode ocasionar assaduras. Sobre pomadas de assaduras para prevenção ou para tratamento, existem várias discussões entre médicos na internet
sobre se vale a pena usar a pomada de forma preventiva ou se deve usar somente a pomada de forma de tratamento. Você vai alinhar isso com o seu pediatra, a forma como você vai usar as pomadas de assadura. Nos primeiros dias, use preferencialmente água e algodão para fazer a limpeza do bebê. Se não der para você fazer essa organização, opte por comprar produtos próprios para recém-nascido, porque produtos com cheiro podem causar algum tipo de reação alérgica no bebê. Como ele ainda está pitiquinho, melhor evitar qualquer tipo de reação alérgica no bebezinho. Ainda sobre o cocô do bebê, ele pode fazer várias vezes ao dia ou ficar até uns 2 ou 3 dias sem fazer, isso se ele estiver amamentando no peito. Se ele estiver amamentando na fórmula, pode ser que fique ressecado ainda, mas até uns 4 dias por aí, mas não deixa de ir ao médico se chegar a esse tempo sem evacuar, porque aí o médico pode orientar algum remédio ou algum alimento complementar para ajudar o bebê a evacuar corretamente. Você também tem que observar a cor do cocô do bebê. Logo quando o bebê nasce, muito provavelmente a cor do cocô dele vai ser preta ou um tonzinho muito escuro. É o que a gente chama de mecônio, que são as primeiras fezes do bebê. Depois desse período, as fezes vão clareando até ficar um tonzinho ali de amarelo mostarda. Enquanto o bebê estiver apenas amamentando, essa é a cor normal do cocô do bebê. Se ficar com uma cor meio esbranquiçada, esverdeado, observa, verifica a alimentação se está ok, verifica se existe algum desconforto. Se continuar as fezes nessa cor estranha, consulta o pediatra. Quarto ponto que a gente observa é o banho e a cura do umbigo. Muita gente gosta de dar o banho relaxante no bebê, mas ele não é indicado antes de cair o umbigo, porque o bebê fica muito tempo submerso e a gente sabe que pode causar algum tipo de infecção no umbigo. Então, os primeiros banhos, por mais que a gente tenha medo de pegar aquele bebezinho molinho, sem controle nenhum, é muito importante que seja executado de maneira o mais confortável possível para o bebê e o mais rápido possível para evitar as infecções com o umbiguinho. Existem pessoas que gostam de dar banho no bebê com ele enrolado na fraldinha, tem gente que não, que prefere jogar água rapidinho, passar o sabãozinho rapidinho e já tirar ele, já colocar a roupinha sequinha. Então isso é muito particular. De maneira geral, a orientação que a gente recebe no hospital é segurar o bebezinho com ele apoiado, a cabecinha apoiada no seu braço e segurando o bracinho do bebê com a mão do seu apoio. Então, segura o bracinho do bebê, apoia a cabecinha no seu braço. Primeiro, lava o rosto, depois coloca um pouco de sabão na sua mão, lava o corpinho do bebê, enxágua, seca, rapidinho, acabou. Não tem segredo para dar banho em neném. Enxágue muito bem o bebezinho, seca todas as dobrinhas. E, gente, tem muita dobrinha nesse inicinho. Quando o bebezinho tá recém-nascido, é muita dobrinha, é muito gostosinho. Então, seca tudo para evitar assaduras no bebezinho. E para curar o umbigo, a orientação geral é usar álcool 70 apenas no umbigo. Não precisa usar faixa, não precisa usar moedas dentro do umbigo. Tem muita gente antiga que colocava moedinha de 1 centavo, de 10 centavos no umbigo do bebê. Não precisa, tá bom? Algumas pessoas enrolam uma gazinha só no coto umbilical e colocam um pouco de álcool ali, mas sem enfaixar. Tem que tomar muito cuidado para o coto umbilical não ficar dentro da fralda. Então, na hora de colocar a fraldinha no bebê, observa se o coto umbilical está fora da fraldinha e deixa ele sempre limpo, sempre seco. Se você observar um cheiro estranho e secreção, uma secreção purulenta, leva o bebezinho no hospital porque é sinal de infecção. O umbigo pode levar de 7 a 20 dias para cair. Algumas crianças são mais rápidas, outras mais demoradas. No meu caso, só para vocês terem aí um relato, o umbigo do meu bebezinho caiu com 21 dias, então demorou bastante. Aproveita esse momento do banho para observar a pele do seu bebê. Observe se tem algum tipo de reação alérgica, observe se a pele do bebê fica meio amarelada. Se
Se a pele ficar amarelada, o bebezinho provavelmente tem icterícia. Se não melhorar essa tonalidade de pele, tem que levar ao médico para poder fazer uma avaliação. Quinto ponto, de forma geral, o sono do bebê. O sono do recém-nascido é muito irregular, porém é muito longo. Basicamente, o bebê mama, faz cocô e dorme, mama, faz cocô e dorme. Esse é o ciclo normal do recém-nascido, ele fica pouquíssimo tempo acordado. Mas é indicado que comece a fazer uma rotina de sono desde o primeiro dia de vida, se for possível. Porque assim o bebê vai entender, vai começar a entender desde pitiquinho quando é soneca, quando é sono noturno. Então, se possível, tenta criar ali uma rotina para o sono noturno, para o bebê já começar a sentir os estímulos do sono noturno. Preferencialmente, opte por locais mais escuros e mais quietos para as sonecas do bebê. Embora alguns médicos orientem que a soneca deve ser num ambiente comum, sem privação de barulhos, outros médicos orientam um ambiente mais calmo, com restrição de ruídos, porém a gente sabe que nem sempre isso é possível. Às vezes a casa é cheia, às vezes entra e sai de gente o tempo inteiro. Como que você vai controlar o som em determinados momentos? Então, para isso, se você achar melhor, use ruído branco. Opte por cortinas que vão dar ali uma quebrada na luz. Não precisa ser um ambiente 100% escuro, mas um ambiente mais escuro e mais calminho. E sobre o posicionamento do bebê no berço, ele precisa estar deitadinho, de barriguinha para cima, as costas encostadas no colchão, não precisa de travesseiro e nem de cobertores. Se você achar que o dia está ali um pouquinho frio, opte por colocar mais roupas de frio no bebê, macacões, luvinhas, meias, em detrimento de colocar cobertores. Por quê? Nessa idade, o bebezinho não sabe se cobrir e descobrir se ele tiver com frio ou com calor. Porém, ele se mexe. E nessa mexida que o bebê dá, pode ser que ele tampe o rosto, não consiga descobrir e isso pode causar a morte do seu bebê. Então, fica atento a esse tipo de situação. Ou se você optar por colocar uma coberta no bebê, fica ali do ladinho o tempo inteiro, que se ele mexer, se ele tampar o rostinho, você vai lá e descobre o bebezinho. E agora mais uma sequência de orientações gerais para esse primeiro mês. Eu sei, é muita coisa, né? Evita o uso de perfumes muito intensos, seja perfume ou amaciante ou produto de limpeza de casa, qualquer coisa. Evite o uso de coisas com perfume muito forte. Evite sair com bebês para lugares onde tem muita muvuca de gente, muita poluição, muito barulho. Isso pode tanto assustar o bebê quanto provocar algum tipo de infecção. Afinal, a gente não sabe os vírus que as pessoas têm por aí, pode passar para o bebê. Não fume ou permita que fumem perto do bebê. Evita deixar o bebê em contato direto com ursinhos de pelúcia, qualquer tipo de material de lã, de microfibra, por conta dessa possibilidade de reações alérgicas. Se você tem pets, faça uma introdução gradual, né, uma apresentação gradual entre o seu bebezinho e os pets, e faça de preferência pela manhã, porque se o bebê apresentar algum tipo de reação alérgica, você vai ver a reação do bebê ao longo do dia e vai para o hospital caso tenha algum tipo de reação. Todas essas dicas e muitas outras você vai observar no cartão de vacina do seu bebê, que é um documento obrigatório e gratuito do seu bebê, onde você acompanha muito mais do que só a vacina que ele tem que tomar em qual data, mas também marcos importantes de desenvolvimento, orientações para amamentação, leis e deveres dos pais, direitos dos bebês e muitas outras informações a respeito do desenvolvimento geral da sua criança. Nossa, passei muita informação até aqui, né? Mas realmente esse primeiro mês é onde a gente aprende as coisas, onde a gente aprende as tarefas diárias. E ele realmente é cheio de informações, até porque a gente está fazendo isso pela primeira vez. Então é nesse momento que a gente tem mais cuidado
com o que a gente faz e quando a gente faz com o nosso bebê. Vamos agora falar sobre as consultas, exames e vacinas específicos desse primeiro mês de vida do bebê. Sobre as consultas, o bebê é avaliado imediatamente após o nascimento ou após a hora de ouro, né, que é quando o bebê nasce e já vem para o colo da mãe e fica ali pelo menos 1 hora em contato com a mãe antes da avaliação médica. Ele é pesado logo quando nasce e antes de receber a alta médica, para poder verificar qual foi a perda de peso do bebê nesse primeiro dia. E a primeira consulta geralmente acontece entre 7 e 13 dias de vida do bebê. Os médicos não gostam de esperar mais do que 2 semanas, porque é necessário fazer uma avaliação do desenvolvimento do bebê. Ele precisa recuperar o peso perdido nesses primeiros dias de vida. A segunda consulta acontece quando o bebê completa o primeiro mês de vida, com seus 30 dias mais ou menos. Logo na maternidade, o bebê já passa pelo exame do teste do olhinho, que é para verificar se ele nasceu com ou que tenha outro problema ocular. O teste do pezinho deve ser feito entre 3 e 5 dias de vida do bebê. E o teste da orelhinha acontece ali por volta de 15 dias de vida do bebê. O teste do pezinho vai verificar se ele tem algum tipo de doença congênita, algum tipo de doença metabólica, genética ou infecciosa. O teste da orelhinha é para saber se o bebê está escutando bem desde pitiquinho. E logo na primeira semana de vida do bebê, ele também já tem que tomar 2 vacinas, 2 picadinhas. A vacina BCG, que vai proteger o bebê de variações graves da tuberculose, e a vacina de hepatite B. E agora a gente vai falar da parte que eu mais gosto, que é a parte das brincadeiras com o nosso bebezinho. Esse primeiro mês é um pouquinho chato, digamos assim, para algumas mamães, porque o bebê ainda não se mexe muito, ainda não conversa, ainda não tem muitas reações, como por exemplo gargalhadas, para as coisas que a gente faz ou que eles mesmos conseguem fazer. Porém, é importante que haja estímulos desde o primeiro dia de vida do bebê para garantir um bom desenvolvimento do bebê, seja ele de forma física ou para o âmbito social. Então mantenha contato visual com seu bebê, cante musiquinhas, converse com seu bebê. Lembra lá das dicas iniciais? Conversa com o bebê desde a gestação. Assim, ele vai ter mais conforto ao estar com você aqui do lado de fora, conversando com ele. Faça massagens pelo corpinho do bebê. Isso vai relaxar bastante ele, principalmente se você colocar as massagens na hora da rotina noturna. Coloque o bebê de tummy time. O que é isso? É tempo de bruços. Coloque o bebezinho de bruço para estimular a fortalecer os músculos do pescoço, para que ele comece a levantar a cabecinha. Para fazer essa atividade é necessário que você esteja perto, que você supervisione, porque como o bebê ainda não tem esse controle, pode ser que ele apoie o rostinho na cama, na coberta, na almofada e trave a respiraçãozinha dele. E aí, mais um tipo de acidente que pode provocar a morte súbita do bebê. Então esteja por perto. É importante que o bebê faça o tummy time, mas você precisa ficar de olho nele para evitar acidentes. E use imagens de alto contraste para poder estimular a visão do bebê. Nessa fase, o bebezinho ainda não enxerga muito bem, então usar imagens de alto contraste vai facilitar esse desenvolvimento da visão do bebezinho. E para agradecer a sua atenção até aqui, eu deixei um link aqui embaixo para você fazer um download de uma atividade de alto contraste para o seu bebê. Muitas pessoas compram os livrinhos de alto contraste, eu vou deixar o link aqui também, mas outras pessoas não têm condições de comprar. Então, eu vou deixar aqui para você fazer o download. A impressão deve ser R$2 perto aí da sua casa. Cola num papelão e tá feita a atividade para o seu bebezinho, baixinho custo. Vou deixar o link aqui de graça para você baixar. Se você gostou dessas dicas, não deixa de compartilhar e de curtir bastante. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais atualizações de vídeos novos aqui do canal. Lembre-se de acompanhar a caderneta de vacinação do seu bebê, porque lá contém muitas informações importantes para o seu desenvolvimento. E não deixe de seguir o nosso canal, porque a gente vai sempre colocar vídeos novos sobre o desenvolvimento dos nossos pequenos. E aí, bora viver a maternidade sem neura? Tchau!